a palavra de Deus já chegou. Nova luz clareou para o povo, a palavra de Deus já chegou. Nova luz clareou para o povo. Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet para refletir com você hoje um pouco mais sobre a Carta aos Efésios, que nos exorta que devemos ser éticos na nossa forma de viver, conviver e agir. Não roubes mais. Eis uma das exortações da Carta aos Efésios. Como subsídio para o mês da Bíblia, agora de 2023, a Carta aos Efésios. Partilhamos mais um pequeno vídeo, fruto de leitura atenta dos 6 capítulos da Carta aos Efésios. Destacamos alguns flashes ao longo da Carta aos Efésios, tais como: sejam pessoas humanas, sejam pessoas novas. Exorta-nos o autor da Carta aos Efésios, em Efésios capítulo 4, versículos de 17 a 24. Não vivam como os pagãos, cuja mente é vazia. Está lá no capítulo 4. A palavra pagão vem de pagos, que significa campos, lugar de grama, zona rural, em oposição a um ambiente urbano. Entretanto, em tom pejorativo, o termo pagão foi empregado ao longo de muitos séculos para discriminar os de fora, os estrangeiros, os que estão fora da nossa comunidade, da nossa convivência. Então, que tipo de pagão não pode ser exemplo de vida para nós, segundo a Carta aos Efésios? Obviamente que não são os pagãos camponeses, mas quem vive enredado na teia da ideologia dominante do Império Romano, com muitas idolatrias e com cultura escravocrata, que aviltava a dignidade humana, reduzindo 80% do povo a escravo. Não vivam como estes que reproduzem um sistema de morte, diz, nas entrelinhas, a Carta aos Efésios. Quem repete ingenuamente fake news e posturas preconceituosas tem mente vazia, segundo a Carta aos Efésios. Nos 2 versículos seguintes, em Efésios capítulo 4, versículos 18 e 19, é especificado que tipo de agir é denunciado como imoral e não ético: os que se regem pela libertinagem e imoralidade, os vassalos da ideologia dominante, os cegos ou cegados, os que tentam manipular Deus segundo seus interesses, os que não têm empatia, os que têm coração endurecido, os ignorantes, os insensíveis, os libertinos e imorais, enfim. A Carta aos Efésios diz textualmente para não termos como exemplos de vida pessoas cuja inteligência se tornou cega e eles vivem muito longe da vida de Deus, porque o endurecimento do coração deles é que os mantém na ignorância. Eles perderam a sensibilidade e se deixaram levar pela libertinagem, entregando-se com avidez a todo tipo de imoralidade. Lute pela justiça, sendo justo. Eis a verdade. Abandonem a mentira. Cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Alerta Efésios, capítulo 4, versículo 25. Esta exortação não diz respeito apenas a pronunciar verdades e evitar falar mentiras, fake news, mas diz respeito a uma postura ética que deve reger nossa forma de viver,
conviver e lutar pela construção do reino de Deus a partir do aqui e do agora. Falar a verdade implica em ser verdadeiro, pessoa ética, colocar em prática o que diz, ter coerência entre o que diz e o que pratica, ou seja, quem luta por justiça para gritar com justiça de forma verdadeira precisa ser pessoa justa. Quem abomina e repudia a corrupção e a violência precisa, para falar a verdade, ser e agir como pessoa ética e respeitosa. Não pode bradar contra a corrupção e ser pessoa corrupta. Ao insistir sobre o abandono da mentira e carregar a verdade consigo, a carta aos Efésios está exortando-nos para um agir ético que revele coerência entre o que sai de nossa boca e nossas atitudes. Jesus Cristo falava com autoridade, porque nele não havia contradição entre o que ele dizia e o que ele vivia na prática do dia a dia. Cultivando esta verdadeira sabedoria de vida, as comunidades cristãs, orientadas pela carta aos Efésios, animavam todas as pessoas. Estejam, portanto, bem firmes, cingidos com o cinturão da verdade, vestidos com a couraça da justiça. Alerta Efésios, capítulo 6, versículo 14. Sois membros uns dos outros. Está lá em Efésios 4, versículo 25. Maravilhoso ver em um texto bíblico da última década do século I da era cristã, muitos séculos antes do reconhecimento da interdependência entre as pessoas e com todos os seres vivos da criação, esta frase: sois membros uns dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 25. Isto é, ninguém é uma ilha, ninguém é autossuficiente, ninguém é independente. Podemos e devemos ser pessoas autônomas, mas independentes nunca. Todos nós somos interdependentes uns dos outros e de toda a biodiversidade. Ai de nós sem os outros. Portanto, o outro, o próximo, minha próxima, a alteridade é que garante meu viver em abundância. É na relação dialógica, amorosa e respeitosa com o outro que revelo minha verdade, o meu ser autêntico. O fechamento em si é mentira, é caminho de morte, pois aniquila a nossa humanidade. Roubo de nenhuma espécie. Veja outra sabedoria libertadora que a carta aos Efésios nos dedica. Quem roubava, não roube mais. Ao contrário, ocupe-se trabalhando com as próprias mãos em algo útil e tenha assim o que repartir com os pobres. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 28. Eis outra exortação eminentemente ética da carta aos Efésios. Óbvio que o sentido de quem roubava não roube mais não se restringe à subtração de coisas das pessoas em uma sociedade desigual, o que comumente se entende como roubo, mas se refere, além disso, às relações sociais escravocratas que se reproduziam cotidianamente em todas as províncias e colônias do Império Romano. A força de trabalho e a dignidade das pessoas eram roubadas quando se submetiam as pessoas à escravidão, e elas eram forçadas a trabalhar sem nada receber, além de uma alimentação precária, pelo pagamento de uma pesadíssima carga tributária e uma série de taxas.
também se roubava o povo de uma forma brutal. Atualizando esta exortação a superar relações de roubo, temos que dizer que, em uma sociedade capitalista, a classe dominante rouba diariamente a classe trabalhadora de 1000 formas, pela mais-valia, que impõe o pagamento de salário, que é apenas o sal para manter a pessoa trabalhadora viva, para ser superexplorada no dia seguinte, pelo exagero de impostos embutidos em tudo que se compra, pelo cativeiro da terra e por falta de políticas públicas que roubam direitos de acesso à terra, à moradia adequada, à saúde, à educação, à arte e cultura, a um ambiente sustentável. Todos esses tipos de roubos são repudiados pela carta aos Efésios. É isso aí, que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quem andava espalhado se juntou, quem vivia como cego enxergou. Por todo canto já nasceu comunidade, no caminho da verdade muita gente já entrou. Por todo canto já nasceu comunidade, no caminho da verdade muita gente já entrou. A palavra de Deus já chegou.